Vamos lá, pessoal. A gente vai falar sobre visão computacional, basicamente que a gente viu na última aula. E mais precisamente a gente vai falar sobre os RAS Cascade, né, que a gente na última aula, aqueles que foram, né, a gente aprendeu a criar o nosso próprio arquivo, que são os nossos classificadores para identificar determinados objetos em imagens ou em vídeo. Então aqui a gente tem um exemplo de RAS Cascade para reconhecimento de face, que a gente até fez uma codificação na última aula. Então a gente tem os arquivos negativos e positivos, ou seja, a gente precisa de imagens positivas e de imagens negativas. As imagens positivas é onde de fato contém rosto, que no caso eu quero criar um RAS Cascade que ele aprenda, nesse exemplo aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, é um RAS Cascade que ele consegue reconhecer faces. Então eu preciso de muitas imagens positivas, que é onde contém faces humanas, e eu preciso também de imagens negativas, que são imagens onde não contém face. No caso aqui eu estou botando uma imagem de um cavalo, cachorro, uma praia, uma rua, um apartamento onde não contém nenhuma face. Então, de posse dessas imagens positivas e negativas, a gente vai girar o nosso arquivo RAS Cascade, ele vai fazer todo um treinamento, ou seja, para que o nosso algoritmo reconheça as características, né, as features que representam um rosto, ou que representam qualquer determinado objeto, ou que representam uma logo, algo do tipo, né? Então a gente vai para a nossa prática, tá ok? Antes disso, eu estou deixando um link na descrição, que é o link da pasta e dos recursos que a gente vai utilizar nessa aula, tá ok, pessoal? Vocês podem baixar aí, baixem agora, e aí a gente pausa aí, a gente vai continuar para a gente fazer um treinamento aqui de criar o nosso próprio arquivo RAS Cascade, um programinha para reconhecer uma logo, né? A gente vai fazer aqui, tá ok? E aí, pessoal, beleza? É o seguinte, a pasta que vocês baixaram aí, ela contém a logo, a pasta chamada logo, que é onde contém todos os recursos que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma pasta chamada negativas, que são imagens, que são as nossas imagens negativas, imagens onde não contém a logo, que no caso a gente vai fazer um RAS Cascade para identificar a logo da Apple. Então são imagens que não contêm essa logo. Então vou clicar aqui, são imagens aleatórias, onde não contém a logo da Apple. Dentro dessa pasta, lá no final, ela contém um create list e um BG, um TXT. Vou abrir aqui. Esse TXT ele contém somente a listagem das imagens, das respectivas imagens que a gente está utilizando. Esse arquivo aqui, eu vou abrir ele aqui, ele é apenas um arquivo .bat que gera o nosso BGTXT. Então, se eu fechar ele aqui e excluir o meu BGTXT e executar aqui o meu create, ele cria novamente o meu arquivo TXT para ele fazer a leitura. Depois a gente vai fazer uso dele, ok? Voltando aqui, a gente tem a logo da Apple. Deixa eu deletar esses daqui, no caso, a logo da Apple, e algumas imagens que a gente vai fazer o teste se ele reconhece a logo quando a gente tiver pronto o nosso RAS Cascade. A gente tem o OpenCV Create Samples, que a gente vai utilizar também, e o OpenCV Create Train Cascade, que a gente vai utilizar para ele fazer o treinamento, e o OpenCV, que é uma DLL necessária para que a gente faça esse trabalho. Bom, dentro da pasta que vocês baixaram também, vai o CMDE. Então você coloca ele no disco C, onde você desejar CMDE, e abre ele aqui. Abrindo ele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é navegar, dar um CD para a gente ir para o disco C e um CD logo para a gente entrar na pasta que eu enviei para vocês. Ok, estando na pasta da logo, a gente pode
fazer fazer de fato criar o nosso Hackascade, desculpa. Então primeira coisa, a gente vai utilizar o OpenCV Create Samples, que a gente vai criar as nossas positivas. Lembra que a gente tem as nossas negativas. Aqui a gente tem as nossas negativas. Só que lembra que eu falei que para mim criar um Hackascade ele precisa de imagens positivas e de imagens negativas. A gente já tem as negativas, imagens onde não contém a logo. Agora a gente vai utilizar essa logo e criar as nossas imagens positivas, criar imagens aleatórias, que são essas imagens aqui, e acrescentar a logo da Apple nela, para que o nosso algoritmo possa fazer o treinamento. Então vamos lá. A primeira coisa é criar um OpenCV Create Samples -img, o nome da imagem que a gente vai utilizar. No nosso caso, o nome da imagem é essa aqui, ó. É a Apple e ela é a extensão PNG. Apple.png. Ok. Negativas traço bgtxt -info, que agora a gente vai criar a pastas positivas por positivas barra positivas .lst. A gente vai criar nossas listas aí, depois a gente vai ver. Ok, menos max x angle 0.5, ou seja, a gente vai girar no eixo x 0.5 menos max y angles menos max y angles angle 0.5 também, menos max z, que ele vai girar no eixo z, angle 0.5, menos num, que é o número de imagens que ele vai girar. A gente vai colocar 2.000 imagens, menos bg colo 255. Que isso, professor? Quando eu coloco bg colo 255, se no caso a minha imagem não fosse PNG, tivesse um fundo branco, ali naquele fundo ele ia colocar o transparente para dar um efeito de PNG, ou seja, vazar a imagem nas bordas da lua. A gente utiliza para isso também o bg trash 10, que ele melhora também esse tratamento de que nas partes brancas da logo ele coloque vazio. E como a gente está trabalhando com logo, a gente precisa desse outro recurso aqui, que é o menos -env. Um exemplo é que logo ela pode aparecer preta ou branca. Então esse -env ele vai estar invertendo as cores. Em se tratar que a gente só utiliza imagens preta e branca, então a determinada logo ou ela vai ser preta na imagem ou ela vai ser branca de acordo com a cor dela. Então esse -env a gente utiliza mais para quando a gente está trabalhando com logo. Nesse caso aqui a gente vai fazer um Hackascade que identifica a logo da Apple. Então por isso a gente está utilizando esse recurso, esse -env. Se você trabalhar com imagem, não precisa. Ok, então agora eu dou um Enter. Bora ver o erro que ele deu aqui. Ele não gerou minha imagem, eu acho que eu estou com algum erro aqui. Deixa eu dar um CLS. Vamos ver, Create Samples, Image, Negativas, BG Text, Positivas, barras positivas, Maxi Angle, Maxi Z Angle, menos 1, 2000,
Ah, tá. O nome da imagem. Dá um CLS novamente. O nome da imagem, eu vou até olhar aqui e ver o que eu errei. Apple 2P. Bom. Tá certo, né, cara? app.png. Ah, tá. Eu esqueci aqui, pessoal. Após menos BG negativos. Ok, é bom que aconteça esses erros mesmo. Menos BG negativas. Ok, dá um enter. E agora ele está gerando as nossas imagens positivas. Olha só. Se eu colocar aqui, ó, ele gerou a pasta positivas. Ele está criando aqui nossas imagens positivas. E o que ele está fazendo é o seguinte, acrescentando a logo nas imagens. Ó, aqui ele acrescentou branca, aqui ele acrescentou preta. Por que ele está acrescentando branca e preta? Por causa do env, do rend env. Ou seja, aqui ele põe a logo da Apple preta, aqui ele põe a logo da Apple branca, ele está criando nossas imagens. Bom, finalizou aqui, ele criou todas as nossas imagens positivas. Mais uma vez, abrir aqui, ele criou todas as nossas imagens positivas. Vamos lá de novo no disco C, logo, e tá aqui as nossas imagens positivas, e ele criou esse cara aqui, ó, positivas LST. O que tem nessas positivas? O que tem nessas positivas LST, que é a lista, tem todas as informações da imagem. No caso, esse 1 aqui referencia que tem uma logo dentro da imagem e ela tá no eixo X na posição 10, no eixo Y na posição 10, ela tem a altura de 60 e a largura de 60, onde ela está dentro da imagem, a respectiva posição dela. Beleza, a gente criou as nossas positivas. Então lembra que o RAS Cascades ele precisa de positivas e negativas. Agora a gente tem as nossas positivas aqui. Agora o que a gente precisa criar é um vetor de positivas. Vamos lá. Ainda que dentro, vou dar um ls para limpar a tela, aqui dentro da pasta logo, a gente vai dar um open cv create samples, open cv create, que eu inverti aqui, pessoal, open cv create samples menos info positivas barra positivas ponto lst. Lembra daquele arquivo que eu mostrei para vocês? Ele vai percorrer aquilo ali, menos num 2000 menos a largura 20 menos a altura 20 menos vec. A gente vai criar um vetor e o nome dele vai ser positivas ponto vec. Olha só, eu estou definindo a largura e a altura 20 para que eu possa ter um menor tempo de treinamento, né? No caso é só para a gente treinar aqui. Se o resultado final do reconhecimento do meu RAS Cascade não for satisfatório, ele não estiver reconhecendo de fato, ele estiver reconhecendo muitos falsos positivos, que são pontos que ele reconhece como a imagem que a gente está procurando, como o objeto que a gente está tentando identificar, mas que de fato não é. E a gente chama isso de falsos positivos. Então, se estiver acontecendo isso, você pode fazer com um tamanho maior, né? 24 e 25. Só que a questão é que o tempo de treinamento vai demorar satisfatoriamente. Então, dependendo aí da quantidade de imagens e do tamanho da imagem, pode demorar até
dias de treinamento. Então nesse caso aqui ele vai criar o vetor. Eu vou dar um Enter aqui e ele criou o nosso vetor. Então se a gente for aqui na pasta, ele criou o nosso vetor aqui, ó, positivos. Eu não vou abrir ele, que ele distorce tudo se a gente abrir. Então a gente cria o nosso vetor de positivas necessário para a gente fazer o treinamento. Então a gente criou a pasta com as positivas, com as imagens positivas, temos a pasta com negativas e criamos o nosso vetor de positivas. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse vetor, o OpenCV Trunk Cascade, o OpenCV Create Samples, a gente vai copiar esses arquivos e a DLL, positivas, OpenCV Trunk Cascade e OpenCV, a DLL no caso, a gente vai copiar para a pasta chamada negativas. Vamos copiar ela para cá, ok? E vamos criar, estão copiadas aqui, e a gente vai criar uma pasta aqui. A gente vai criar uma pasta chamada classificador. Então criamos a pasta classificador e nós temos o arquivo de vetor positivas, o OpenCV Trunk Cascade, que ele vai fazer o treinamento, e a DLL dentro da pasta negativas. Ok. Agora aqui a gente vai entrar dentro da pasta negativas. Entramos, dá um CLS aqui para limpar aqui a tela. Entramos na pasta negativas e o que a gente vai fazer é o treinamento. Então lembra que a gente estava utilizando o Open Create Samples. Agora a gente vai utilizar o OpenCV underline train cascade menos data, OpenCV train cascade menos data, classificador, que é a pasta, menos o vetor de positivas, ponto .vec, que é um vetor, menos bg.txt, menos numpos. Numpos é o que, pessoal? Número de positivos. Vamos colocar 1440 menos o número de negativas, que a gente vai colocar 1800. Por padrão, sempre é bom que se coloque menos positivas e mais negativas. Mas, da mesma forma, quando você for testar o seu Cascade e ver que ele não está com reconhecimento satisfatório, você pode aumentar a quantidade de positivas. Num neg, ou seja, 1800 negativas, menos num stages, eu vou colocar 15. Quanto maior esse número de estágio, melhor o reconhecimento. Claro que isso é uma questão de teste. A gente vai colocar 15 aqui, né? Mas se o reconhecimento não estiver satisfatório, você pode aumentar isso. Mas tem uma questão: quando você aumenta o número de estágios, você aumenta também o tempo que ele vai levar para treinar o algoritmo para reconhecer determinado objeto, tá bom, pessoal? Menos W, no caso a largura 20, menos a altura 20, menos pré-calc buff size 1024, menos pré-calc LDX IDX, pré-calc IDX, buff size 1024. Lembrando que essa quantidade aqui, 1024, não pode ser superior à memória disponível no seu computador, tá ok? Então agora a gente vai realizar o treinamento, né? Vamos realizar o treinamento.
E aí ele começou o treinamento, né? Ele vai demorar um tempo. Então vamos aguardar que ele realize o treinamento, passe pelos estágios e crie o nosso Hackascade. Você vê que ele começou o treinamento, né? Olha aqui, começando o treinamento. O ideal é que o número de HR seja um número maior e o número FA seja um número cada vez menor. Ok? Lembrando que quando a gente for fazer os testes e os resultados não estiverem tão satisfatórios, então a gente aumenta a quantidade de positivos e aumenta também o número de estágios. Se a gente detectar muito falsos positivos, a gente aumenta o número de positivas e negativas também. Então estamos aguardando aí o teste. Ok, e aí finalizou o treinamento. Então após a finalização do treinamento, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lá na pasta, lá na pasta onde salvamos o projeto. Deixa eu sair da pasta de vídeos aqui. A pasta logo. Negativas. E dentro da pasta negativas, lembra que a gente criou uma pasta classificador? E aqui na pasta classificador está o nosso cascade. Desculpa. E aqui está nosso cascade. Então eu vou copiar ele. Eu vou colocar ele aqui fora mesmo. O nosso cascade. E vou abrir aqui o Sublime. Eu já estava até começando. Aqui eu só faço abrir a pasta logo, né? Ele tem aqui as negativas, aqui tem o cascade que eu acabei de copiar e aqui eu estou implementando um código somente para ler, pegar a imagem, teste 01 e exibir na tela, né? Deixa eu até executar aqui. E ele só exibe na tela, tá até aqui, ó. Exibe na tela a imagem, né, que eu estou querendo testar. Ok? Mas a gente quer fazer o reconhecimento da logo, né? Então a gente vai criar aqui um classificador que vai receber cv2.cascade classifier e a gente vai pegar esse cascade.xml que a gente acabou de criar, né? Ok, criei meu classificador, vou até executar aqui, está funcionando normal, mas ainda não está fazendo nada. Depois que eu criei o meu classificador, eu preciso criar uma imagem cinza para me aplicar esse reconhecimento. Imagem cinza e é muito tranquilo, só é utilizar o Open cv2.cvtcolor, passar img cv2.color_,
RGB2 Gray. Então, se eu colocar aqui para exibir a imagem cinza, executar aqui, ele exibe a imagem cinza. E é nessa imagem cinza que a gente vai fazer o reconhecimento. Ok, eu preciso agora criar o meu detector. Detector que recebe o classificador .detect multi-scalar. Detect multi-scalar, ele vai detectar onde? Ele vai detectar na imagem IMG cinza. Se eu fazer o seguinte, se eu colocar aqui um print e botar o detector para ele exibir o detector, quando eu executar aqui, se tiver tudo ok, ele exibiu a imagem, beleza. Mas aqui ele exibiu os parênteses aqui, ou seja, ele não reconheceu nenhuma imagem. Deixa eu testar com a imagem 2. Aqui apareceu isso aqui, ele reconheceu uma imagem. Ele diz que no eixo X 231, no eixo Y 195, tamanho 200 e a largura 200 e a altura 200. Ou seja, está falando dessa logo aqui que ele reconheceu. Tá, mas o professor não está fazendo o desenho. Claro, nós vamos fazer agora. A gente precisa de um for, que ele vai dar X no eixo X, Y. Eu vou botar o W aqui para largura e o H para altura. Ele vai percorrer no detector 2 pontos. E aqui a gente vai cv2.rectangle, desenhar onde o retângulo na minha imagem, vírgula, no eixo X, Y, vírgula, X mais a largura, Y mais a altura, vírgula, a cor. Vou botar aqui e aqui a espessura. Vou botar 2. Eu vou executar, se tudo tiver ok. Ele preencheu, ele marcou aqui um quadradinho azul na minha imagem, onde está o logo dentro da minha imagem. Eu vou colocar aqui um vermelho, fica melhor. Como é BGR, né? Eu estou equivocado. É BGR que funciona, BGR. E então aqui o vermelho fica aqui. Acho que, não sei se eu me equivoquei aqui, mas acho que é BGR. E aí ele reconhece aqui a nossa logo. Eu vou fazer o teste agora com a minha imagem 3. E aqui ele já não reconheceu muito bem. E aí a gente vai utilizar os parâmetros, que é aqui, eu vou colocar 1.09, vírgula, eu vou colocar 10. Isso a gente falou na aula. Não está reconhecendo muito legal. Eu vou colocar aqui 3. Também não. Vamos tentar aqui com 4. Como é que está o reconhecimento? Não está reconhecendo. Deixa eu aumentar aqui para 15. E aí que não reconheceu mesmo. E aí vocês vão fazendo todo esse tratamento aqui. Não reconheceu também. Eu vou botar aqui para 9. Também não reconheceu. Vamos ver no teste 5. Aqui reconheceu perfeitamente. Então eu vou parar por aqui e você vai fazendo essas configurações aqui nesses parâmetros, que aí ele vai melhorando o reconhecimento. Tá ok, pessoal? Espero ter contribuído aí e eu aguardo
o trabalho dos senhores, tá ok? Tchau.